Hoje falaremos sobre mais um hormônio na nossa série do mapa hormonal. Já falamos sobre vários outros hormônios aqui em vídeos anteriores. Se você não viu, siga aqui, depois desse vídeo, com certeza vai ter sugestões desses vídeos anteriores com outros hormônios. Mas esse que a gente vai falar hoje, que é a ocitocina, pessoal, tem sido muito interessante porque tem saído muitas publicações descobrindo outros aspectos da ocitocina que estão extrapolando o que a gente conhecia, Então tem trazido muitos insights sobre a importância desse hormônio na saúde. Lembrando que a ocitocina é um hormônio que é produzido no hipotálamo e ele acaba sendo levado para a neurohipófise, que é a parte posterior da hipófise, da pituitária, e aí sim sendo entregue na corrente sanguínea. Mas a produção deste hormônio, que é um peptídeo, é um neuropeptídeo, que tem uma ação central e que tem uma ação periférica, é feito pelo próprio hipotálamo em alguns núcleos específicos do hipotálamo, como o parvo celular, o supraóptico. São alguns núcleos do hipotálamo que são responsáveis pela produção desse neurohormônio. E a gente conhece a ocitocina, muitas vezes, relacionada às funções maternas. A ocitocina é um hormônio que, durante a gestação, vai ser importante lá no trabalho de parto, para que as contrações uterinas sejam efetivas, para que essa mulher possa expulsar o nenê e poder ter um parto normal. Mas também é importante na lactação, é muito conhecida essa função na lactação, já que nós temos o hormônio prolactina, que aumenta a produção de leite, e o hormônio ocitocina aumenta a contração dos ductos mamários, de toda essa musculatura mamária, para que diante do gesto da criança, de abocanhar ali a mama e realmente fazer uma sucção, esse leite possa sair e alimentar o nenê. Então essas funções relacionadas à gestação, à amamentação são muito conhecidas. Porém, a ocitocina, pessoal, não é um hormônio específico desse período. A gente produz ocitocina sempre estamos produzindo ocitocina. E é um hormônio que para a raça humana tem uma importância primordial, porque ele garante essa cooperação, esse senso de pertencer a um grupo, esse senso também de conexão, de você estabelecer laços, Então é um hormônio muito importante na afetividade, na capacidade de a gente sorrir. Pessoas que sorriem têm boa ocitocina muitas vezes. Então ela permite essa conexão, por isso que muitas vezes é relacionado e às vezes falado popularmente que a ocitocina é o hormônio do amor, porque ela também tem uma função na nossa sexualidade, é uma outra função deste hormônio. No caso dos homens, vai garantir uma ejaculação melhor, vai garantir mais prazer durante a relação, uma ereção mais efetiva e o orgasmo. E nas mulheres vai permitir um orgasmo muito mais intenso, vai permitir maior lubrificação vaginal, Realmente é um hormônio que tem uma ação nessa questão da sexualidade muito importante, reforçando tudo que tem a ver com esse hormônio, que é justamente essa conexão. Então, nós também vemos efeitos da ocitocina na estabilização do nosso humor, já que ele é um neuropeptídeo, ele tem uma ação no sistema nervoso central e muitas vezes a gente fica mais relaxado, mais tranquilo, mais de boas, quando a nossa ocitocina está sendo bem produzida. E os estados de ansiedade, apreensão, preocupações normalmente cursam com uma baixa produção de ocitocina. Então é um hormônio muito importante para essa questão psicológica. Tanto é que muitos estudos relacionados ao autismo e à esquizofrenia têm mostrado um grande benefício no uso da ocitocina como uma estratégia de diminuição desses sintomas, de permitir a pessoa autista se conectar mais, sair de casa e poder e estar num círculo social, e da mesma forma o esquizofrênico, que acaba se isolando muitas vezes, podendo estabelecer conexões. Então é muito interessante ser feito na parte psiquiátrica, mas não para aí. A ocitocina tem uma ação nos nossos vasos sanguíneos, permitindo e evitando isquemias, então tem uma ação no coração, A gente sabe das relações e conexões pela medicina chinesa do coração, da mente, sede no coração, e a própria ocitocina. Então as pessoas que sorriem, elas têm conexão com o coração está equilibrado. O componente hormonal que garante tudo isso tem a ver com a ocitocina. Além disso, a ocitocina
ocitocina vai relaxar os músculos, vai diminuir as dores, sendo um aliado interessante aqui na questão daquelas pessoas que têm mais dor, como as pessoas que têm fibromialgia. Mulheres que têm fibromialgia, um dos tratamentos que a gente pode propor é justamente o uso de ocitocina. Muitas vezes tem grande melhora na sintomatologia. E além disso, o efeito na composição corporal é magnífico. Tem muitos trabalhos publicados recentemente mostrando que a ocitocina ela consegue gerenciar todo esse sistema de alimentação, de vontade de comer. Então essa necessidade de comer, ela tem uma ação na questão das desordens compulsivas alimentares, ela tem uma ação no músculo, ela favorece o aumento da massa magra e favorece a diminuição da gordura. Olha que interessante, pode ser mais um aliado para que a gente possa ter uma composição corporal mais saudável. Então a ocitocina, ela vem sendo muito pesquisada, ela ajuda muito também as pessoas que têm elevação de cortisol, estão muito estressadas, estão muito agitadas, fazendo muitas coisas. Quando a gente faz o uso da ocitocina, consegue diminuir esses picos de cortisol. Mas não para por aí, pessoal. E a gente pode perguntar, mas por que eu fiz uma deficiência de ocitocina? Né? Como é que acontece a deficiência de ocitocina? A deficiência da ocitocina, ela tem vários fatores que podem causar a diminuição da síntese desse neurohormônio. Por exemplo, os traumas, os acidentes que a gente já teve na vida, traumas físicos, traumas psicológicos, tudo isso muitas vezes afeta muito a produção da ocitocina, mas o próprio fator cronológico da idade também tem um impacto, sabendo que a maior parte desses hormônios cai em cerca de 1 a 3% por ano, e da ocitocina não é diferente. A partir dos nossos 35, 40 anos começamos a decair na produção da ocitocina, ficamos mais fechados, ficamos mais sisudos, ficamos mais sérios e não sorrimos e não deixamos a vida mais leve. Então isso acontece, pessoal, mas também a gente pode influenciar essa produção de ocitocina. Como nós fazemos para otimizar a nossa produção natural da ocitocina? Eu vou ler alguns aspectos que podem contribuir com esse aumento da produção de ocitocina. Na questão alimentar e dietética, a gente comer mais devagar, com mais prazer, aumenta a ocitocina. Também seguir uma dieta mais paleolítica, com alimentos minimamente industrializados, mais naturais mesmo, como frutas, vegetais, a carne, os ovos, o peixe, comer alimentos orgânicos. Isso aumenta muito a produção de ocitocina. Por outro lado, aspectos como beber álcool vai diminuir, bebidas cafeinadas, né? Podem diminuir. O próprio vinagre também, o açúcar, os refrigerantes, os cookies, os pães, as massas, o trigo de maneira geral vai diminuir a produção de ocitocina endógena, pessoal. Claro que viver num ambiente em que você é amado, um ambiente em que você tem abraços, um ambiente que você possa trocar corporalidade com as pessoas, aumenta a ocitocina. Por isso que também muitas pessoas que vivem isoladas, mas que têm seu pet, seu cachorrinho, seu gatinho ou outro animal e pode trocar afagos, isso aumenta a ocitocina da pessoa, deixa a pessoa mais para cima, mais animada, né? E por outro lado, viver sozinho, isolado, vai diminuir, né? Vai estar acompanhado de uma diminuição da produção de ocitocina. Então esse contato sexual, exercer a sexualidade, ter relações sexuais, aumenta a ocitocina. Receber massagem é uma forma de aumentar a ocitocina. Doar massagem também aumenta a ocitocina. Alguns exercícios todos os dias aumentam, cantar, ler, música. Vocês estão vendo que a ocitocina é um hormônio do relaxamento. E também aqui vai diminuir a ocitocina se a gente ficar sedentário. Bom, pessoal, sedentarismo não ajuda em nada a produção hormonal. No caso também do nível de estresse, se nós estivermos mais relaxados, colocarmos uma musiquinha tranquila, deitarmos, ouvirmos, entrarmos nessa meditação, isso vai aumentar a ocitocina. Claro que fumar ou usar drogas também vai diminuir a ocitocina. Então, pessoal, a gente está vendo que a ocitocina é um hormônio muito importante para a parte vascular,
para a composição corporal, para o relacionamento que nós construímos ao nosso redor, para a nossa sexualidade, para que a gente tenha também um senso de relaxamento, para que a gente não tenha dor e, portanto, é um hormônio importante de ser avaliado dentro da medicina funcional integrativa, dentro das estratégias de prevenção, de medicina preventiva. A gente precisa avaliar a ocitocina. Tem várias formas e vias de você fazer a entrega desse hormônio quando há um quadro de deficiência. As mais comuns são sprays sublinguais ou sprays intranasais, mas existem também injeções subcutâneas e hoje nós utilizamos muito implantes de ocitocina, que são muito interessantes em usar naqueles pacientes mais deprimidos ou com maior instabilização de humor, como no caso das mulheres disfóricas com TPM. Ou seja, a gama de indicações é muito grande. Eu mesmo tenho vários casos de pacientes com autismo, crianças e adultos, que melhoraram muito a sua socialização a partir da suplementação de ocitocina. Ou seja, é realmente um grande aliado para várias situações clínicas e, portanto, se você não conhecia esse hormônio, escreva aqui seu comentário, a sua pergunta, que a gente vai ter prazer em responder. E se você gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém da sua família, porque isso é importante para que o YouTube entregue esse importante conteúdo para mais pessoas. Pessoal, era sobre isso. Fiquem atentos que vai ter mais hormônio para falar aqui nessa série. Até mais!